Você sabe o que é a rádio? Se não, vem com a gente! E aí, galera, uma boa noite para você que está nos acompanhando. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar sobre como surgiu a rádio no mundo e no Brasil. Mas primeiramente, você sabe o que é uma rádio? A rádio é um sistema de comunicação que usa ondas eletromagnéticas. Você lembra daquela música do grupo Tchan, que você dançava nas festas de 15 anos? Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Então, não tem nada a ver. Essas ondas se diferenciam pela sua frequência, que é inversa ao comprimento da onda. Sendo assim, a onda mais curta possui uma frequência mais alta e a mais alta possui uma frequência mais curta. Encontramos essas ondas não só na radiodifusão, mas em telefones, televisão, radar, comunicação espacial e entre outros. E para se ter uma rádio, precisamos de dois elementos essenciais, o transmissor e o receptor. Elas também se diferenciam pela frequência modulada e amplitude modulada, respectivamente conhecidas por AM e FM. AM seria a rádio mais tradicional, mais parada, aquelas que os senhorzinhos preferem. Já a FM seria uma rádio interativa, agitada, baladeira, voltada mais para o público jovem. Mas afinal, quem criou a rádio? Respondendo à pergunta da Bruna, você já imaginou quem que foi o criador da rádio? E sim, ele foi Marconi, um italiano, que se baseou em Tesla em 1899, onde ele realizou a primeira transmissão. Com a inovação de Marconi, físico e inventor italiano, conseguiu produzir e detectar essas ondas em longas distâncias. Ainda jovem, começou seus experimentos em laboratórios com seu pai. Foi quando conseguiu enviar sinais pelo telégrafo sem fio, a uma distância de aproximadamente 4 km. Porém, você sabia que em outros países, Marconi não é considerado o pioneiro da rádio? Nos Estados Unidos, por exemplo, Tesla é considerado o pioneiro, sendo que a Corte dos Estados Unidos deu ao mérito da criação da rádio para Nicholas. Demonstrou seu sistema na Inglaterra e fundou sua própria empresa. Em 1897, conseguiu estabelecer comunicações sem fio entre França e Inglaterra. Porém, Marconi foi o primeiro a patentear essa invenção. E com isso, na verdade, Errou! porém muitas pessoas sim consideram Marconi como o pioneiro, o inventor da rádio. Porque, na verdade, ele foi a primeira pessoa a patentear esta invenção, sendo que de forma radiotelegrafia, radiotelefônica e telefone sem fio, ninguém antes teve essa ideia. Em 1901, provou que as ondas sem fio não eram afetadas pela curvatura da Terra, como se acreditava, transmitiu sinais através do Oceano Atlântico entre Inglaterra e Canadá. Mas você já pensou para parar? Qual foi a primeira vez que o rádio foi... Errou! Você sabe qual ano a rádio foi ao ar pela sua primeira vez? Foi em 1916, no programa Cadê Que A? Essa foi a primeira emissora de rádio a obter licença comercial. Mas aonde a rádio estourou? A rádio estourou na Segunda Guerra Mundial, aonde a Alemanha nazista usou a rádio como forma de comunicação, assim, estando um passo sempre à frente dos seus adversários. E você, já parou para pensar como que a rádio chegou no Brasil? Então, João, respondendo a sua pergunta, no Brasil, um ano antes de Marconi, em 1894, Roberto Landel de Moura já realizava as primeiras transmissões radiofônicas da história do Brasil. Ele inventou um aparelho que dizia ser capaz de falar para as pessoas a quilômetros de distância, sem a utilização de fio. Mas ele não só falou, como ele conseguiu provar, com uma demonstração do alto da Avenida Paulista para o Alto de Santana, em São Paulo, a cerca de 8 quilômetros de distância. Ele também
foi considerado o patrono do rádio amador do Brasil. No Brasil, apenas militares poderiam ter aparelhos de rádio, até que foi revogada essa lei por Francisco de Sá. A primeira transmissão civil foi no dia 6 de abril de 1919. Mas o rádio nasceu oficialmente no Brasil no dia 7 de setembro, em 1922, como parte das comemorações do centenário da independência. O discurso foi do presidente da República, Epitácio Pessoa, e foi transmitido no Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e São Paulo. E no dia 20 de abril de 1923, começou realmente a funcionar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Considerada a pioneira do Brasil, essa emissora queria lutar pela cultura e pela educação dos brasileiros. Nos anos 40, foi chamado de época de ouro do rádio do Brasil. E também foi marcado pelo sucesso dos programas humorísticos. E hoje em dia, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial em número de emissoras. São 6.218 e perde apenas para os Estados Unidos, com 12 mil emissoras. E aí, ouvinte, gostou do nosso programa de hoje sobre conhecer mais a fundo a história da rádio? Deixe os seus comentários nas nossas redes sociais. Queria também deixar um abraço para a galera do primeiro período de Rádio e TV. Esse foi o nosso programa de hoje. Uma boa noite a todos.